Enquanto você se esforça, elogia e se mostra disponível. Outros homens estratégicos controlam mulheres com poucas palavras. O segredo está na mente e nas mãos de Maquiavel. Neste vídeo, você vai descobrir os hacks psicológicos mais obscuros e eficazes para dominar o jogo feminino. Quer aprender como controlar qualquer mulher? Então assista até o fim. Imagine um homem comum entrando em um ambiente onde há mulheres. Ele pode ser inteligente, bondoso, até mesmo bem-sucedido. Mas se não parecer poderoso, ele é invisível. Essa é a primeira e mais brutal verdade que Maquiavel nos ensina. A aparência de poder é mais importante do que o poder em si. Em um mundo onde as pessoas julgam com os olhos e não com o coração, o jogo é vencido por quem entende que ser é bom, mas parecer é necessário. A mente feminina, como já revelado por inúmeros estudos de psicologia e neurociência social, reage instintivamente à imagem que o homem projeta. Mulheres são hipersensíveis a sinais de status, dominância e valor social. Não porque sejam fúteis, mas porque a biologia programou o cérebro feminino para buscar segurança e procriação com o melhor parceiro possível. O que Maquiavel nos diria é simples. Se você não controla a percepção que ela tem de você, outro homem o fará. E o mais interessante é que não se trata de ter dinheiro ou fama, mas de dominar a arte da sugestão. Quando você entra em um lugar com postura ereta, olhar firme e uma expressão que transmite propósito, você já está 2 passos à frente. Quando você fala pouco, mas com firmeza, e age com controle emocional, você aciona nela o que psicólogos chamam de efeito halo. Um fenômeno cognitivo onde uma única qualidade percebida, como confiança, faz com que todas as outras qualidades sejam automaticamente atribuídas a você. Porque no fim as mulheres não são atraídas por quem você é internamente, mas pela história que você representa externamente. É por isso que tantos homens bons são ignorados, enquanto outros, muitas vezes emocionalmente vazios, se tornam o centro do desejo feminino. Porque o jogo não é justo, é psicológico. E se você não domina a arte da percepção, se torna apenas mais um figurante no teatro da sedução. Mas atenção, parecer poderoso não é fingir, é ser estratégico. Robert Greene, autor das 48 Leis do Poder, ao estudar o comportamento dos cortesãos, nos revela uma verdade que ecoa Maquiavel. Os homens que sabiam controlar a imagem que projetavam, controlavam o rei e, consequentemente, o reino. Transpondo isso para o jogo da sedução, você se torna o centro da atenção feminina quando deixa de ser transparente e previsível e passa a ser uma narrativa viva de poder e mistério. Amplificar aquilo que você tem de melhor, cortar o que te torna banal e refinar sua imagem como um escultor lapida uma estátua. Porque o homem que domina a própria imagem, domina o olhar das mulheres. E se você pensa que isso é superficial, espere até entender o que realmente comanda o desejo feminino. Porque agora que você já sabe o valor de parecer, é hora de mergulhar no coração emocional das decisões femininas. E é aí que o controle realmente começa. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção. O livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Você já percebeu como certos homens conseguem deixar uma mulher completamente envolvida, mesmo sem dizer quase nada de inteligente? E outros, mesmo sendo educados, estáveis e prestativos, são deixados de lado como se não tivessem valor? Isso não acontece por acaso. A explicação está em um código oculto que rege o desejo feminino, e esse código é emocional. Enquanto muitos homens tentam conquistar pelo caminho da lógica, oferecendo estabilidade e boas intenções, os que realmente vencem o jogo entendem uma regra básica. A mulher escolhe com o coração e justifica com a razão. A neurociência já comprovou que o cérebro feminino
possui uma maior conexão entre os centros de emoção e decisão. Isso significa que, para uma mulher, o que sente vem antes do que pensa. Ela pode até dizer que quer um homem bom, carinhoso e presente, mas basta aparecer alguém que mexa com suas emoções de forma intensa, e todos os critérios racionais desaparecem. Essa é a armadilha invisível que poucos homens percebem. Você pode ser o cara ideal no papel, mas se não a fizer sentir, você não existe no campo do desejo. E aqui entra o verdadeiro poder. O homem estratégico é aquele que sabe como gerar emoção intensa e imprevisível, como se fosse uma droga emocional que ela deseja sem entender por quê. O segredo não está em agradar, mas em provocar. Uma tensão bem construída, uma ambiguidade sutil, um silêncio no momento certo. Tudo isso ativa nela mecanismos emocionais que escapam do controle racional. É o que psicólogos chamam de resposta afetiva automática. Uma reação emocional que não depende do que ela quer, mas do que o cérebro dela interpreta como excitante, dominante e misterioso. Agora que você já compreende que a lógica não seduz e que o verdadeiro domínio está na emoção, é hora de entrar em uma camada ainda mais profunda. Como o mistério e a escassez amplificam o desejo feminino até o ponto do vício. Porque é quando você some que ela começa a correr atrás. O erro fatal da maioria dos homens é acreditar que quanto mais presença, mais atenção ele vai conquistar. Que quanto mais disponível, mais desejado será. Mas no mundo real, e principalmente no universo feminino, quanto mais fácil você é, menos valor você tem. A mulher não se apaixona pelo que é entregue de bandeja. Ela se apaixona pelo que é escasso, pelo que é difícil de decifrar, pelo que ela não consegue prever. E é por isso que o mistério é uma das armas mais poderosas que um homem pode usar. Desde os tempos de Maquiavel, já se entendia que a imprevisibilidade é uma ferramenta de domínio. Ele dizia que quem controla a narrativa controla o poder, e parte disso está em nunca se revelar por completo. Quando você entrega tudo de si logo nos primeiros encontros, suas intenções, suas emoções, seus planos, você se torna um livro aberto. E livros abertos não são relidos. Eles são esquecidos. Mas quando você planta dúvida, quando você deixa espaços vazios e pequenas ambiguidades, a mente dela começa a trabalhar contra ela mesma. Ela pensa em você, tenta entender você, tenta prever você. E é exatamente nesse ponto que o desejo começa a nascer. Psicologicamente, a escassez ativa um gatilho cerebral chamado avaliação por contraste. O cérebro humano valoriza mais aquilo que está em falta ou é percebido como limitado. O homem que aparece menos, fala menos e se revela menos não é visto como distante, é visto como valioso. Ele está em outro nível. Enquanto todos tentam atenção, ele faz falta. E a ausência estratégica, quando bem calculada, tem mais impacto que 1000 palavras ditas. Mas o mistério não é sobre silêncio forçado, é sobre presença seletiva. É sobre saber quando estar e quando sumir. É agir como se o mundo girasse ao seu redor, e não como alguém esperando por validação. Mulheres não querem respostas prontas. Elas querem ser desafiadas. Querem sentir que você tem um universo interno que elas não dominam, porque isso ativa nelas o instinto de conquista. E o homem misterioso se torna o troféu mais valioso. Maquiavel já dizia que o governante sábio nunca mostra todas as cartas. Ele distribui verdades em doses homeopáticas, sempre deixando a dúvida sobre o que está por vir. E no campo da sedução, o mesmo vale. Seja um enigma, um homem que ela não consegue mapear, que parece ter sempre algo escondido. Porque o mistério, quando bem construído, transforma qualquer conversa simples em um campo de tensão sexual. Ela não quer só saber quem você é. Ela quer descobrir. E nesse processo, ela já está emocionalmente investida. Agora que você entendeu como o mistério cria atração e como a escassez multiplica o valor de sua presença, é hora de subir o nível do jogo. O que vem a seguir é o segredo mais sutil e mais letal da sedução estratégica. Como manipular a mente feminina ao ponto de criar dependência emocional, sem que ela perceba.
É aqui que o jogo muda de nível, porque seduzir uma mulher é fácil. O verdadeiro poder está em fazer com que ela não consiga te tirar da cabeça, mesmo quando tenta. E isso não se conquista com flores ou mensagens bonitinhas. Isso se constrói com uma engenharia emocional precisa, quase invisível, onde você se transforma em algo que ela deseja, sem saber exatamente o porquê. Esse é o ponto onde a lógica dela falha e o emocional dela te prende. A mente feminina responde de maneira poderosa à imprevisibilidade afetiva. Esse é o segredo por trás de relacionamentos viciantes. O que realmente prende não é a presença constante, mas a oscilação entre afeto e ausência. É o que a psicologia chama de recompensa intermitente. Funciona exatamente como um vício. Quando você dá doses sutis de carinho, atenção e validação e depois se afasta sem explicação, você instala nela um padrão de busca. Ela começa a te perseguir emocionalmente, querendo entender o que fez de certo ou errado. E nesse jogo mental, quem busca, perde. John Bowlby, criador da teoria do apego, mostrou que quanto mais instável for o vínculo emocional, maior é o esforço inconsciente para mantê-lo. E é justamente isso que você precisa: criar um laço que pareça espontâneo, mas que, na verdade, é manipulado por suas atitudes. Isso não é crueldade, é estratégia. Porque se você for o homem perfeito o tempo todo, ela vai te tratar como garantido. Mas se você souber dosar presença e ausência, calor e frieza, interesse e indiferença, você se transforma em um quebra-cabeça emocional que ela precisa resolver. E quanto mais ela tenta resolver, mais ela se prende. O cérebro dela começa a associar você a momentos de pico emocional. E o que é associado à emoção se torna importante, quase sagrado. É por isso que ela se lembra de você mesmo quando tenta seguir em frente, porque você ativou nela um sistema de recompensa que ela não controla racionalmente. Ela sente saudade não de você, mas de como se sentia com você. Mas para que tudo isso funcione, existe uma condição não negociável. Você precisa ser frio. Frio o bastante para não se perder nas emoções dela. Frio o bastante para usar o seu silêncio como uma arma de guerra. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Como o controle emocional masculino é a chave definitiva para o domínio sobre o desejo feminino. Existe um poder silencioso que poucos homens possuem, e é justamente o mais temido pelas mulheres: o desapego emocional. Em um mundo onde a maioria se dobra ao primeiro sorriso feminino, o homem que mantém a frieza, que sabe conter o impulso, que não se entrega ao caos emocional, se torna uma anomalia. E é essa anomalia que mais atrai, porque ela mostra domínio. Mostra que você não está no jogo para implorar por atenção, mas para comandar a dinâmica. Você precisa entender uma coisa fundamental: o homem que se apaixona antes, perde. Porque quem ama primeiro se coloca na posição de dependente. E o desejo feminino, por mais que romantizem, não floresce na segurança absoluta, mas na tensão emocional. Quando ela percebe que você pode ir embora a qualquer momento, que você não precisa dela para se validar, que sua presença é uma escolha e não uma necessidade, o jogo vira completamente. E agora ela é quem começa a correr atrás. Essa frieza não é insensibilidade, é estratégia. Jordan Peterson costuma dizer que um homem forte é aquele que sabe o quanto é perigoso, mas mantém o controle. O autocontrole é a virtude mais subestimada da masculinidade moderna. Enquanto todos reagem, você observa. Enquanto ela testa, você sorri. Enquanto ela se afasta esperando que você vá atrás, você se mantém imóvel. E é nesse silêncio que ela escuta o barulho da própria perda. A mulher, quando percebe que suas atitudes não te desestabilizam, começa a recalcular o próprio valor. Ela se pergunta por que você não reage, por que você não está implorando como os outros. E nesse questionamento nasce a curiosidade, e da curiosidade nasce a atração. O que é controlável é previsível, o que é previsível é descartável, mas o homem frio é imprevisível, e por isso impossível de ignorar. Essa frieza se manifesta em pequenos gestos,
Saber a hora de se calar, manter o olhar firme mesmo diante de drama, recusar um convite sem medo de perdê-la, colocar suas prioridades acima da carência momentânea. E quanto mais você fizer isso de forma natural, mais ela vai tentar quebrar essa muralha. O desejo dela vai se tornar um desafio emocional. E nesse desafio, ela se apega mais a cada tentativa de te dominar, sem sucesso. E agora que você entende o valor da frieza e como ela alimenta o desejo feminino, chegou o momento de dominar o próximo pilar desse jogo, a utilidade emocional, o princípio maquiavélico de nunca dar algo, sem receber algo em troca. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal. Deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. Hacks de Maquiavel. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Se você der valor sem exigir retorno, será usado. Essa é uma das leis mais cruas e mais reais da dinâmica entre homens e mulheres. Pode parecer duro, mas a verdade não se preocupa com delicadezas. A mulher, por instinto, testa o quanto você está disposto a dar, mesmo sem nada oferecer de volta. E o homem que entrega atenção, tempo, favores e energia, sem nenhum tipo de filtro, se transforma rapidamente de interesse romântico em ferramenta emocional. E ferramentas, como sabemos, só são lembradas quando úteis. Maquiavel nos alerta que o poder deve sempre ser trocado por algo, nunca doado. E essa lógica se aplica perfeitamente ao jogo da sedução. O homem que se entrega inteiro, que está sempre disponível, que responde rápido, que faz tudo por ela sem pedir nada, não é visto como bondoso, é visto como fraco. Porque no inconsciente feminino, esforço sem resistência é sinônimo de desespero. E desesperado não seduz, apenas suplica. Você precisa entender que a moeda mais valiosa nesse jogo é o seu valor percebido. E valor não está na intenção, está na escassez combinada com exigência. Toda vez que você se entrega sem retorno emocional ou comportamental, você reforça uma narrativa. Meu tempo vale menos que o dela. E essa é a frase invisível que destrói qualquer possibilidade de respeito ou desejo. A mulher só valoriza aquilo que ela investe para conquistar. O que é dado de graça não é desejado, é descartado. O homem que domina a utilidade emocional nunca se entrega totalmente sem antes medir o investimento dela. Ele observa. Ela se esforça? Ela busca contato? Ela oferece algo além de presença física? Senão ele recua, porque sabe que respeito e atração não se pedem, se impõem pela conduta. E essa conduta exige que você saiba dizer não, que você esteja disposto a se afastar, mesmo quando o desejo fala mais alto. Que você seja o tipo de homem que, ao invés de se moldar para agradar, impõe um padrão de valor que ela precisa alcançar. Isso não é jogo barato. Isso é sobrevivência estratégica, porque o homem que não sabe seu preço será comprado barato. E toda relação onde só um lado investe emocionalmente está fadada à ruína. Ser útil é necessário, mas ser útil demais é suicídio emocional. O segredo está em dosar. Dar apenas o suficiente para manter a atenção viva, mas nunca tanto a ponto de ser previsível. Ela precisa sentir que está ganhando algo raro. E o que é raro só existe para quem paga o preço certo, com comportamento, com esforço, com reciprocidade. Você não está aqui para ser o prêmio de consolação de ninguém. Você é o homem que se constrói como autoridade emocional, que conhece seu valor e que jamais será usado como muleta afetiva. Porque você entendeu a regra final desse jogo. Só se mantém no controle quem nunca abre mão da própria utilidade. Se esse conteúdo te fez pensar diferente, deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso mantém essa irmandade viva. Comenta aqui o que mais te chamou a atenção nesse vídeo e qual dessas estratégias você vai usar. E se quiser fazer parte da elite além da média, torne-se membro. Seu nome aparece aqui na tela e você fortalece essa missão. Aqui não formamos homens comuns, formamos estrategistas. E você é um deles. E é só o começo, meus irmãos.